Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Filhos e filhas, nós não vamos teorizar demais. Vamos só relembrar algumas coisas que eu falei para vocês ao longo da semana, sobre o discernimento. No Evangelho de hoje, São Lucas diz que quando Jesus foi ao Jordão para ser batizado, enquanto ele rezava, o Espírito Santo desceu sobre ele e aquela verdade eterna foi proclamada: este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu amor. Depois que Jesus saiu do Rio Jordão, Jesus começou a pregar o Evangelho e a dizer: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E então nós encontramos no batismo de Nosso Senhor, se nós pensássemos que Jesus precisava ser batizado, porque na verdade ele não precisava ser batizado. O Espírito já estava nele, ele é Deus. Nós precisávamos do batismo e do discernimento dos Espíritos. Nós precisávamos entrar no Rio Jordão com Jesus, porque Jesus é o novo Adão, é o homem esperado por Deus, é o novo homem. Jesus, nós somos, né, na pessoa dele, filhos de Deus. Ele é o Filho de Deus que precisava vir a esse mundo para nos dar o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Por isso, a igreja diz: no seu batismo nós fomos sepultados com ele, na sua morte, para ressurgirmos com ele. Então, quando Jesus vai ao Jordão, ele vai conosco, ele vai com a humanidade esperada por Deus. E então ele infunde o Espírito Santo em nós, para que nós saibamos o que Deus quer. E saindo do batismo, então Jesus começa a pregar. Então, se nós pensássemos em nós, a profecia do Antigo Testamento era que Deus enviaria o seu Espírito, e o seu Espírito seria infuso em toda a carne. Existe uma profecia do Antigo Testamento que diz que no Filho de Deus todos nós receberíamos o Espírito Santo para vivermos segundo a vontade de Deus. Verdade é que ninguém saberia o que Deus quer se nós não fôssemos batizados no fogo, como diz São Lucas hoje, e no Espírito Santo. A igreja esperava o Espírito Santo para saber o que Deus queria dela. Quando em Atos dos Apóstolos, Nossa Senhora prepara a igreja, porque eles estavam confusos, com medo. Jesus tinha sido morto, tinha ressuscitado, eles viram, mas eles ainda não tinham o Espírito Santo. Então eles estão amedrontados, escondidos numa casa, Nossa Senhora com eles rezando, esperando a vinda do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, que é ali, né, que tem as colunas da igreja estão ali, mas estão todos enfraquecidos, porque eles não tinham Espírito e não tinham discernimento do que Deus queria. Quando vem o Espírito Santo, enche aquele lugar e os corações dos apóstolos e dá a cada um deles o discernimento do que Deus queria, da sua própria vocação. Eles saem do cenáculo e o primeiro a pregar é São Pedro, porque é ele que tem que confirmar a fé. E naquela pregação, a igreja diz, milhares de pessoas se converteram de uma única vez. Essa não é obra de um homem, só pode ser obra do Espírito Santo. E o canal do Espírito Santo para aquelas outras pessoas era São Pedro naquela hora, né? Que Nosso Senhor queria, ao descer ao Rio Jordão e receber o Espírito Santo,
era que nós, o novo homem, se transformasse em canal, em morada desse Espírito. São Pedro prega, e então a comunidade cristã começa a pregar. Cada apóstolo com a sua missão. A Virgem Maria também é confirmada na sua missão ali no cenáculo. A missão de ser mãe da igreja, guardar a igreja. Pensem vocês que a Virgem Maria não era onisciente. Ela não sabia de tudo. Deus precisava revelar a ela. Ela sabia que Jesus morreria na cruz, ela sabia que Nosso Senhor daria a sua vida, mas a missão dela depois, né, da morte e da ressurreição de Nosso Senhor, ela também vai ao Pentecostes para ser confirmada para os apóstolos na missão de ser mãe da igreja, de preparar a igreja para o Pentecostes. A Virgem Maria fala isso constantemente. Eu preparo os meus pequeninos filhos para um novo Pentecostes que vai acontecer na igreja, e ela diz, é um Pentecostes sacerdotal, que vai ser estabelecido na igreja como um renovo, como um espírito que age na igreja e vivifica a igreja por meio dos apóstolos. Nossa Senhora está fazendo isso, preparando esse novo Pentecostes, de uma santidade renovada na igreja. Ela trabalha constantemente. Pensem vocês que é só depois que Nosso Senhor, lá no Jordão, recebe o Espírito, que ele começa a pregar. É como se Nosso Senhor ali recebesse o discernimento da sua missão. E ele diz, eu fui chamado para proclamar um ano da graça do Senhor, né? A cura aos enfermos, a saúde aos doentes, Nosso Senhor diz, né? Jesus é a esperança e nós o recebemos lá no Rio Jordão. Depois, também depois de receber o Espírito Santo, que a igreja começa a ter discernimento. Eu falei para vocês na semana, quando Nosso Senhor converteu São Paulo, quando Nosso Senhor aparece a São Paulo e diz, Saulo, por que você me persegue? Ele diz, Senhor, quem é você? E ele diz, eu sou Jesus, a quem você persegue? E São Paulo então pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E Nosso Senhor diz, entra na cidade e vai ser dito a você. Ao mesmo tempo, Nosso Senhor aparece a Ananias, que já era um homem batizado no Espírito Santo. Então o Espírito revela a Ananias, vai à rua direita, à casa de tal pessoa, e lá você vai encontrar Saulo, a quem eu escolhi. E então Ananias diz, Senhor, esse homem é conhecido entre os cristãos, por ser um grande perseguidor da sua igreja. E Nosso Senhor diz, não diga isso, eu mesmo o escolhi, para que ele vá pregar o meu nome entre as nações, aos reis, aos poderosos desse mundo. E você vai impor as mãos sobre ele e ele vai receber o Espírito Santo. Está em Atos 9, versículo 11. Ananias chega lá e diz, Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou a ti para que eu imponha as mãos e você fique cheio do Espírito Santo. Saulo recebe o Espírito Santo, né? E daquele momento em diante, ele entende que a missão dele é pregar o Evangelho. Né? Veja, nós só sabemos o que Deus quer de nós depois de termos sido batizados no Espírito Santo. Quando isso acontece? Na oração. Eu falei, e hoje mais uma vez se confirma. Jesus, enquanto estava rezando lá no Rio Jordão, diz o Evangelho de hoje, enquanto ele rezava, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba. E quem ele era foi revelado. A nossa missão é o que nós somos em Deus. Enquanto a igreja estava reunida em oração com Maria, a mãe de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Enquanto Ananias rezava, o Espírito do Senhor revelou a ele o que ele deveria fazer. Enquanto Saulo rezava, o Espírito revelou a ele que um homem viria até ele e ele receberia o Espírito Santo. Veja, só é possível receber o Espírito Santo e ser batizado nele enquanto rezamos. E é só depois de receber o Espírito que a gente descobre o que Deus quer de nós. Há 23 anos atrás, sentado lá naquele banquinho que eu disse a vocês outro dia, eu sabia que Deus queria algo de mim. E desde a infância eu sabia. Eu só não sabia quando isso deveria começar, se era a hora, se não era a hora, como isso aconteceria. E eu disse à tia Madalena,
estava atendendo as pessoas, né? E então eu fui a ela também para ser atendido e falar para ela o que tinha no meu coração. E a única coisa que eu disse foi isso: olha, desde criança, Deus me chamou ao sacerdócio. E eu não sei o que fazer com isso. Eu não sabia. Eu tinha 18 anos. E então ela me deu o único conselho que todo mundo deveria dar a qualquer vocacionado. Ninguém tem o direito de chegar e dizer: olha, Deus mandou você fazer isso, Deus mandou você fazer isso, sua vocação é essa. Ninguém tem esse direito, a não ser um padre, o diretor espiritual. Deus precisa te dizer. E o conselho foi esse: meu filho, reze, e Deus vai dizer a você o que Ele quer. Vamos lá na cruz, e você consagra isso a nosso Senhor. Foi só isso que ela disse para mim. Adore, e Jesus vai dizer para você o que Ele quer. O céu não se abriu sobre mim, mas o meu coração se abriu ao que Deus queria de mim, porque eu escutei. Se eu não tivesse escutado, eu não estaria aqui. Depois de ter ido com ela à cruz e rezado aos pés de Jesus crucificado, entregando a minha angústia, porque era uma angústia que ficava dentro de mim. Todo mundo que tem vocação sabe disso. É uma angústia que você gostaria de tirar com a mão e não pode. Fica dentro de você. Será que é? Será que não é? Será que Deus quer isso? Será que não é isso? E eu tenho medo, e eu tenho isso, e eu tenho aquilo. Porque nós somos humanos. Nós temos dúvida. Eu disse também na formação, Deus não manda uma cartilha do céu para nós. Se mandasse era ótimo. O mundo está cheio de projetos. Os seus pais fazem projetos para vocês desde antes de vocês nascerem, inclusive porque vocês foram projetados para nascer, muitos de vocês. Não é que os pais se abriram à vida, não, eles programaram a sua vida. Não, eu não posso engravidar agora, então vamos tomar anticoncepcional, usar camisinha, no ano que vem, ou daqui a 3 anos a gente pensa, aí a gente programa, aí nós vamos ter um filho. Se a sua vida foi projetada antes de você nascer pelos homens, né, pelos seus pais, você nasceu, eles já projetaram o que você seria. Com 3, 4, 5 anos, eles já sabiam exatamente o que eles queriam de você. Mas eles não perguntaram a Deus o que Deus queria. Inclusive porque nem perguntaram se Deus queria que você nascesse 2 anos antes, 3 anos antes, e por medo deles, por não viverem a vocação deles de modo perfeito, eles também impediram Deus de ser Deus na vida deles. Muitos pais fizeram isso. Com 5, 6, 7, 8 anos, 9, 10, 11, 12, até os 17, tinha gente projetando o seu caminho. Os seus professores, os seus pais, os seus parentes, a sua tia que não tem nada a ver. Quando ela crescer, vai dar uma boa médica. Você tem que investir nela. Vai ser boa professora, investe nela. Todo mundo dizendo, até a fulana que nunca soube de Deus na sua vida, projetou alguma coisa para você. Todo mundo projeta na nossa vida. Todo mundo. Se brincar, até o cachorro da esquina diz o que ele queria que a gente fosse. Seja minha dona, que assim eu vou ter comida gostosa e carinho. Todo mundo está querendo alguma coisa de nós. Nós não sabemos o que Deus quer. Então, antes de pensarmos em levar os filhos para conhecer a Deus, serem batizados por Deus no Espírito Santo, os pais estão preocupados em projetar para os próprios filhos o que o coração deles quer. E muitas vezes os nossos pais projetaram em nós aquilo que eles não conseguiram viver, o que é pior ainda. Pai e mãe que não conseguiram se realizar na vida, projetam sobre os filhos o que eles querem para eles, na verdade. Eu quero que meu filho seja muito estudioso, porque eu não pude estudar. O problema não é dele, é seu. Eu quero que meu filho seja um médico, eu desejei tanto ser médico, nunca pude, eu quero ter um médico na família. Compre um robô, programe esse robô para ser o que você quer, mas as almas pertencem a Deus. E é claro, depois de sua vida ter sido projetada por todo mundo, é muito difícil perguntar a Deus o que Deus quer. Porque você vai ter que deixar tudo que você construiu e os outros construíram. E o medo que a gente tem de decepcionar?
Quando eu tinha 8 anos de idade, uma freira, que depois abandonou a vida religiosa, ela me deu um conselho que eu guardei até hoje. Eu tinha 8 anos e lembro claramente. Ela me disse: meu filho, quando você pensar em fazer alguma coisa para Deus, não conte para ninguém. Guarde no fundo do seu coração até a hora de começar a fazer isso. E faça decididamente. Porque senão o demônio vai tentar roubar isso do seu coração. Sabe quando meus pais souberam que eu entraria para a vida religiosa? 3 meses antes de entrar. E olha que eles me apoiavam. Sabe quando os meus amigos souberam que eu ia entrar para a vida religiosa? Quando eu entrei. Porque a minha vida é minha. E ela pertence a Deus. E eu não posso dar aos outros o direito de dizer para mim o que eu tenho que fazer sem ter perguntado a Deus o que Ele quer de mim. Porque Deus é soberano. Mas isso não acontece fora da oração. Não acontece. Claro, se os seus pais não te ensinaram a rezar quando você era criança, você vai ter muita dificuldade de fazer discernimento espiritual e discernimento vocacional. Porque você vai perguntar para tudo. Até o discernimento vocacional já foi usado pelo mundo como uma expressão para levar os jovens a discernirem qual será a sua profissão. Você faz 17 anos na escola, você faz teste vocacional para saber qual é a sua profissão. Quando é que você vai fazer um teste vocacional para saber qual é a sua vocação? Porque a sua vocação está vinculada à sua felicidade. E a felicidade é a única coisa que sustenta um coração. Não é o dinheiro, não é uma profissão e nem o que o povo pensa. Vocês podem viver pelo que o povo pensa, mas um dia vocês vão se frustrar tremendamente e ninguém vai te dar satisfação. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seus amigos, nem seu namoradinho, ninguém. Você vai dizer, porque eu sei disso. Eu sou padre já há algum tempo, não é? E eu sei disso porque eu acompanho as almas frustradas por não terem feito a sua própria vontade, mas a vontade dos outros. E, sinceramente, não tem ninguém capaz de sustentar um coração se não for aquele que o criou, Deus. Só Deus pode bastar a um coração. Mais ninguém. Nós estamos num momento da história muito pesado, em que as pessoas conseguem projetar até as horas do dia, os minutos do dia. Nós projetamos direitinho os nossos passos. Nós sabemos o que nós queremos o ano que vem, no mês de janeiro do ano que vem eu vou fazer isso, daqui a 5 anos estarei formado, farei uma prova, entrarei no concurso. Nós sabemos projetar tudo, mas nós não sabemos o dia que nós morreremos e nós não sabemos se nosso Senhor nos levará hoje ou amanhã e se a nossa vida estará pronta para ser apresentada a Ele como digna de ser recebida no céu. O homem que projeta os seus passos, ele tende ao fracasso. Provérbios 28 diz, cabe ao homem projetar e a Deus encaminhar os passos. A Deus cabe o próximo passo, não a nós. Como discernir o que Deus quer longe da oração? É por isso que vocês vieram aqui. São Paulo só soube o que Deus queria dele depois de ter recebido o Espírito Santo na oração. O próprio Jesus hoje dá esse testemunho a nós. Enquanto ele rezava, o Espírito veio sobre ele para anunciar a nós quem ele era e qual era a missão dele. Só depois de ter recebido o batismo no Espírito Santo é que eu pude saber o que Deus queria de mim também. O conselho que eu dou é, nós temos uma semana de vivência, de oração, trabalho, viveremos hoje um momento fraterno, estamos aqui, estudo, formação, no paraíso. O sítio é um paraíso. Cada passo aqui é um jardim, é um passeio no jardim do paraíso. Mas vocês estão aqui, os que já têm idade para isso, claro, os que não têm estão aqui para pedir o amor de Deus, para crescer no amor por Ele, né? E quando nosso Senhor achar que era a hora, estarem prontos. Se preparar é a maior graça que alguém pode receber.
Quem tem 13, 12, 11, 9 anos de idade, sinta uma alegria imensa, porque Deus te deu a graça que Ele não deu a muitos, que é de se preparar, de ir crescendo no amor por Ele, crescendo na compreensão, crescendo na graça de conviver com outras pessoas que querem a santidade também. Quando Nosso Senhor achar que está pronto, Ele virá o seu coração e vai dizer, é agora, como Ele disse para mim. Quem já não tem tanto tempo, a recomendação é essa, vocês têm uma semana ainda de experiência, procurem rezar, encontrem o seu momento, o seu lugar, o seu cantinho para rezar. O meu era sentar no pé da cruz lá embaixo, dentro do bosque. Eu sentava lá e ficava olhando para a cruz. Eu só tinha aquilo, não tinha mais nada. Projeto eu tinha um monte. Eu seria psicólogo, já estava tudo certo. Né? Já estava tudo certo. Seria psicólogo, trabalharia, teria meu dinheiro, ajudaria minha família, estava tudo certo. O meu projeto eu tinha. Eu só queria saber qual era o de Deus, porque o meu projeto parecia pequeno. E eu sentava lá e ficava rezando. Vinha para aqui, fazia uma semana de retiro, 2 semanas de retiro, trabalhava, vinha para cá para trabalhar. No trabalho eu encontrava Deus. E foi assim que Deus me revelou o que Ele queria. Então encontre nessa casa o seu lugar. Tem tantos. Tem o coreto, tem essa capela, tem a capelinha, tem o bosque, tem o rincão, tem tantos lugares. Até debaixo de uma árvore dessa Deus fala com você. Porque Deus está presente em cada canto desse lugar. Mas você precisa rezar. Então minha recomendação no dia de hoje é esta. A graça nós só recebemos no dia do nosso batismo. Lá nós recebemos o Espírito Santo. Então usem dessa graça que Deus já deu. Vocês têm o Espírito Santo. Basta perguntar corretamente e colocar os seus projetos de lado. É difícil, eu sei, porque até aqui você e todo mundo projetou sobre a sua vida. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que fazer isso. Pegue todos esses projetos e diga, são lindos, são maravilhosos, é para o meu bem, não é para o meu mal. Eu acho que o pai e a mãe não desejam mal para o próprio filho. Se desejar, não é pai e mãe. Eu creio que nosso pai e nossa mãe, que projetou a nossa vida, eles não tinham um mau desejo, eles só não amavam a Deus sobre todas as coisas. Então eles têm que se mortificar assim. Agora eu preciso pegar isso e dizer, é lindo, mas eu não sei se é o que Deus quer. Coloco de lado e digo, Senhor, isso aqui é o que eu quero, é o que o meu pai quer, é o que a minha mãe quer, mas o que o Senhor quer? Fala o que o Senhor quer. E se o Senhor falar, eu vou fazer de tudo para realizar. Difícil ou não, sofrido ou não. E se Ele pedir tudo, você vai ter que ter a coragem de dar tudo. Ninguém tem essa coragem se não for por uma força do alto, se não for por um dom de Deus. Então também peço o Espírito Santo para isso. Me dê a graça de dar tudo. Tira o medo, porque os projetos humanos, eles geram a sensação de segurança e estabilidade. E aqui, nosso Senhor não diz. Ele só dá o dia. O outro dia já será a vontade dele. E você vai ter que dizer sim, confirmando o primeiro sim. Não tem cartilha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.